Bom dia, amada igreja, graça e paz. Hoje nós temos alegria, né? Como Dia das Mães. Temos uma convidada especial, né? A esposa do pastor Marcelo Cuboso, a Rebeca. Ela também é mãe, vamos dizer, fresquinha, né? Não que ela é fresca, mas fresquinha. Tem um filhinho bem pequenininho, então ela, mesmo com um filho pequeno, ela se dispôs a vir hoje, trazer a palavra do Senhor, né? O casal é da igreja, são pastores da igreja do Bosque, mas foram enviados para Jundiaí, para abrir um trabalho ali, iniciar um trabalho, né? Na igreja lá em Jundiaí. Então, graças a Deus, nós temos a disposição do casal, mesmo com crianças, estão lá servindo. E recentemente já teve um batismo ali com 3 irmãos ali, então graças a Deus. E vamos continuar orando pelo trabalho em Jundiaí também, né? Vamos, nessa manhã, orar e pedir para que o Senhor possa ministrar os nossos corações mais uma vez, né? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, poder estar juntos, cultuando o Teu nome e também celebrando o Dia das Mães, nos regozijando todos juntos. Agradecemos também porque o Senhor enviou a vida da irmã Rebeca em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado e derramado ricas bênçãos. Eu peço, Espírito Santo, mais uma vez, ministra aos nossos corações através da vida dela, que realmente o Espírito Santo possa conduzir e falar, ministrar. Nós entregamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tá ligando aí. Bom dia, igreja. É um privilégio muito grande. Para mim foi uma surpresa muito grande também ter sido convidada para falar aqui. Eu sou, como o pastor Takashi disse, eu sou Rebeca, sou esposa do pastor Marcelo e eu sou mãe do Simon e do Davi. O Simon é o maiorzinho, quase 5 anos, e o Davi, quase 3 meses. Bom, o resto de mim, quem quiser, dá uma olhada nas redes sociais aí, porque é basicamente isso que eu faço, né? Esposa e mãe, ultimamente. Quantas mães nós temos aqui hoje? Deixa eu ver, levantei as mãos. Quantas pessoas que não são mães, mas que cuidam de alguém? Sendo homem, mulher, cuida de alguém, discipula alguém. Pode levantar a mão também? Pode levantar as mãos, as mães também. Os pais não cuidam, só as mães. Só as mães. Ah, então tá bom. Os pais, cadê os pais também? Vocês também cuidam, né, pais? Amém? Amém? Glória a Deus. Feliz dia para você, mãe. Para você que é mãe de sangue, para você que é mãe de coração, né? Para você que recebe pessoas na sua casa e na sua vida e cuida dessas pessoas, dando uma refeição, passando o fim de semana com elas, né? Os estudantes que são de fora, eu sei que tem as irmãs que recebem. Feliz dia para você também. Hoje nós vamos passear um pouco pela história de 3 mulheres, tá? Mas nós estamos acostumados a ouvir sobre histórias de homens, né, da Bíblia. E aí eu acho que nós estamos tão acostumados que é muito mais fácil de aplicar. E talvez os homens, quando a gente fala de 3 mulheres, fica assim, mas é para as mães, né? Mas como o nosso irmão disse aqui hoje, o Senhor quer falar com você também. Então, eu desafio você a pedir que o Espírito Santo te ajude a aplicar na sua vida. Senhor, traz para a minha realidade aquilo que o Senhor está falando hoje, mesmo que seja um culto especial. Amém? Não é um culto só de homenagem, é um culto onde o Senhor quer falar com você. Alguma coisa Ele quer falar com você. Então, que seu coração possa estar aberto para receber. Amém? Vamos começar a leitura. Gênesis 1, 27 a 28. Por aí? Ops, sou eu que passo. É aqui? É ali? Foi? Obrigada. Nossa mensagem hoje é sobre Eva, Ana e Maria. Missão, intencionalidade e diligência. Amém? Palavras chiques, né? Mas é só porque era uma palavra para conseguir resumir tudo de cada uma. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, o Senhor criou, o Senhor abençoou, o Senhor deu uma missão, encham a terra e governem sobre ela, para os dois,
né? Não era só para Adão, era para os dois, para o casal. E ele disse o que pode comer e o que não pode comer, né? Mais para frente a gente sabe que tem isso daí, né? Comam da árvore da vida, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Mas daí o que aconteceu? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira mulher, Eva, né, por que ela foi criada? Ela foi criada para ser a mãe da humanidade, certo? O papel dela na missão de Deus de encher a terra era ser a mãe da humanidade. O Senhor deu esse papel para ela, o Senhor deu condições para ela para ser mãe, certo? Como sendo uma mulher. E antes disso, o Senhor tinha dito que não era bom que o homem estivesse só. Aí ele criou Eva e ela seria a auxiliadora dele e a mãe da humanidade. Tem uma coisa muito especial sobre esse auxiliadora que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é lindo e muito poético. A palavra auxiliadora, René Padilha cita isso, tá? A palavra auxiliadora, que é usada no original na Bíblia para falar de Eva, é a mesma que é usada diversas vezes na Bíblia para falar a respeito de Deus vindo em auxílio do seu povo. Não era só uma pessoa ali para ajudar Adão, né? Era um auxílio de Deus para a vida dele. Era um auxílio, uma pessoa única capaz de livrar o homem da sua solidão. Essa é a citação que René Padilha usa. Eu acho isso muito especial. Então, mulher, você não é só ali, né, um enfeitinho para o seu marido. Você é auxílio de Deus sobre a vida dele para livrá-lo da solidão. Fazer a vida dele mais bonita, né, irmãs? Mais linda, mais colorida, mais especial. Então, é isso. Ela foi feita para isso. Mas ela desejou, mediante ao convite da serpente, né, ela desejou algo que não era para ela ser. Ela desejou ser igual a Deus, ela desejou o conhecimento do bem e do mal, que estava além dos seres humanos. Não era para eles comerem do fruto. Ela desejou ser algo que Deus não tinha feito ela para ser. E aí o pecado entrou no mundo, e aí todos nós perdemos com isso. Houve a separação de Deus, né, entre o homem e Deus. E aí o Senhor disse, né, mas apesar de tudo, o Senhor veio, o Senhor os vestiu, houve o sacrifício daquele animal para que eles pudessem ser vestidos. E o Senhor disse, né, porém inimizade sobre você e a serpente, tal, falou para ela, e disse que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente. Certo? Você está fazendo o que Deus te criou para fazer? Não só a respeito de maternidade. Você sabe o que Deus te criou para fazer? Você tem convicção disso? Você está onde Deus gostaria que você estivesse? Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? A missão de Deus para Eva, né, onde ela se encaixava na missão de Deus para o mundo, era sendo mãe da humanidade. E ela quis uma outra coisa antes disso. Se ela era para ser auxiliadora do homem, era para ela ser, né, aquela que livra ele da solidão dele, o que eles estavam fazendo separados nessa hora? Eu fico me perguntando. Onde Adão estava, que não estava com Eva enchendo a terra naquele momento? Né, por que eles estavam separados? É uma questão que fica na cabeça, assim, né, no ar. Então, mulher, irmão, irmã, descubra o que Deus quer que você faça e faça. Não queira ser nada além da vontade de Deus para a sua vida. Não queira nada além da vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? E agora nós vamos falar um pouco sobre a vida de Ana. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor.
Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Que coisa mais linda, né? Que pedido mais maravilhoso. Por esse pedido, ela foi julgada como bêbada, né, pelo sacerdote Elias, todos nós conhecemos a história. Mas ela estava ali, a Bíblia diz em outra versão que ela estava derramando a alma perante o Senhor. Derramando, pedindo ao Senhor, fazendo esse pedido: Senhor, me faz mãe. E o marido dela não entendia o sofrimento dela. Oh, meu Deus, às vezes o marido não entende exatamente, né, irmãs, aquilo que está no nosso coração. Mas o Senhor entendia. O marido dela não entendia por que ela sofria tanto. E ele tentava remediar isso, dando porções extras para ela, né, porque amava muito, então dava porções extras para ela, mais do que para outra esposa dele. Ele tentava remediar isso dizendo: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, Eucana, você não é melhor para ela do que 10 filhos. Você é o marido dela. Filho é outra coisa. E só que ela entendeu que tinha alguém que podia entender a profundidade do sofrimento do coração dela. E foi aos pés desse alguém que ela derramou o coração. E aí, ela disse, né, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou dedicar ao Senhor. Ele vai ser um servo do Senhor. E aí, como todos nós sabemos, o Senhor concede o pedido de Ana, né? Ela é engravida, ela dá à luz a Samuel. E agora, vou ter que deixar o meu filho no templo. Mas será que ela só ficou com Samuel até que chegasse a hora? Eu imagino que Ana teve uma influência muito poderosa sobre a vida de Samuel. Ela cuidou dele naqueles momentos, né? E a amamentação, né, o desmamar o filho naquela época, não era tão cedo quanto a gente faz hoje, né? Estima-se que Samuel tinha de 3 a 6 anos, mais ou menos, quando ele foi levado ao templo, e Ana entregou ele aos cuidados de Eli. Sobre Ana, eu quero que a gente reflita sobre a influência que nós temos sobre a vida daqueles que estão sob os nossos cuidados, os nossos filhos. A Bíblia fala que Eli era um péssimo pai. A Bíblia fala que ele era um péssimo pai para os próprios filhos. Os filhos dele eram maus. Os filhos dele eram muito negligentes com a obra do Senhor. Eles sabiam as técnicas do cuidado com o templo, sabiam como fazer, mas eles não amavam o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele várias vezes: disciplina os teus filhos, ensina os teus filhos, freia os teus filhos. O que eles estão fazendo é pecado, Eli. Fala com eles. Inclusive, a mensagem que o Senhor deu para Samuel, quando o Senhor chamou Samuel pelo nome, que é uma história tão linda, mas a mensagem era: Eli, chega. Você não disciplinou os teus filhos. Eu te avisei. E isso vai trazer desgraça sobre a sua vida e sobre a vida deles. Será que este homem, esse Eli, esse pai, a quem Samuel foi entregue aos cuidados, será que ele, não tendo sido bom pai para os próprios filhos, foi ele que fez de Samuel um homem de Deus? Será que Samuel já nasceu bonzinho? As mães aqui, o filho já nasce bonzinho, já nasce educadinho? Dá muito trabalho ensinar os filhos. Meu Deus! Às vezes a gente repete várias vezes a mesma coisa. Você fala: Senhor, por que não entra na cabeça dessa criança, Senhor? Por que o Senhor não põe na cabeça dela? E aí, de repente, a gente escuta o filho falando para alguém: tal coisa se faz assim. Você fala: então você sabe. Que bonito. Né? Eu estou aqui repetindo, achando que você ainda não entendeu, e você sabe. Quem será que ensinou Samuel a ser um homem temente ao Senhor? Ana usou o tempo que ela teve, o pouco tempo que ela teve, e ela foi intencional na vida do filho dela. Eu prometi ao Senhor que eu dedicaria ele ao Senhor.
eu vou fazer tudo o que eu puder para que o meu filho seja um homem temente ao Senhor. Eu não posso deixar isso aos cuidados só de Eli. Será que o povo de Israel não sabia? Pelo fruto, né? Pelos filhos de Eli, que tipo de pai ele era? Sabendo que Eli era aquele tipo de pai, você entregaria o seu filho para aprender tudo com ele? Ana garantiu que o filho dela fosse um servo do Senhor. E ela garantiu isso sendo intencional, tendo a intenção de que ele fosse um servo do Senhor a cada dia que ela viveu com o filho dela. A cada dia que ela teve, cada momento que ela tinha com ele. Tanto que a Bíblia fala, né, que depois, no ano seguinte, a família ia de novo para as festividades, e ela falou assim, eu vou ficar. Eu vou aproveitar mais um pouco. Eu vou ficar em casa com ele. Até que ele desmame, eu vou ficar com ele, porque é o tempo que eu tenho com ele. É o tempo que eu vou ter para ensinar o máximo que eu puder sobre quem é Deus, sobre o que Deus fez na minha vida, sobre como amar a Deus e temer ao Senhor. Amém? Tem estudos que falam que a primeira infância é onde está o maior potencial de aprendizagem das crianças. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já? Ah, que bom. E é onde eles absorvem tudo aquilo que eles veem, que eles ouvem, que a gente fala, por mais que às vezes pareça que eles não estão absorvendo nada, eles estão absorvendo. Ana aproveitou esse tempo. E tem outros estudos que dizem que até os 6, 7 anos é quando se forma o caráter base, que aquela pequena pessoa vai levar para o resto da vida dela. Então, a gente vê ali, a intencionalidade de Ana, a janela que ela aproveitou para inculcar Deus na vida do filho dela. Ela não tinha muito tempo. Imagina você saber que você tem, no máximo, até 6 anos de idade do seu filho para ensinar tudo o que ele precisa saber. O que você ia ensinar? A que você daria atenção nesse ensinar? Eu vou ensinar matemática para ele. Até os 6 anos ele vai saber tudo de matemática. Ou nós, como servos e servas do Senhor, nós escolheremos ensinar o essencial, que é servir ao Senhor, com todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Espero que sim, amém? Porque todas as outras coisas são técnicas. Eles podem aprender depois. Eles podem aprender com professores. Até Eli pode ensinar para eles, mesmo sendo um mau pai. Até Eli pode ensinar. A técnica do templo, ele ensinou para ele. Mas amar a Deus, temor ao Senhor, se ele não ensinou para os próprios filhos, Samuel não aprendeu com ele. Amém, mães? É com a gente que eles aprendem. Depois que o Simon cresceu um pouquinho, eu pensei assim, né? Porque vida de mãe, eu não sei se é só a minha, tá? Quando o filho é pequeno, é muito bagunçado. A gente põe a rotina, mas a rotina às vezes não funciona, às vezes não vai do jeito que a gente quer. Às vezes, nada do que a gente planejou para fazer no dia vai acontecer, a gente vai ficar só com eles no colo, só dando de mamar. E aí, quando o negócio está andando, vem o pico de crescimento, e aí desanda de novo. E é uma vida assim, né, irmãs? E eu não tinha mais aquele horário, e eu sou uma pessoa que eu preciso e gosto muito do silêncio. Eu preciso do meu canto. Ai, Senhor, estou aqui no meu canto, aí eu vou falar com o Senhor. Então, eu preciso de silêncio, preciso estar sozinha, para eu conseguir fazer isso. Né? Porque eu gosto dessa tranquilidade. Mas fazia muito tempo que eu não conseguia ter aquele mesmo horário fazendo isso. Então, o Simon cresceu um pouquinho, mais precisamente durante a pandemia, que o papai ficou mais tempo em casa, já que ficou tudo online. Falei, agora eu vou acordar mais cedo e eu vou colocar minha vida em ordem. Então, eu acordava mais cedo. Aí eu falava assim, o Simon vai acordar às 8 horas da manhã, eu vou acordar às 7h30. Aí eu acordava às 7h30, ia pé por pé, para o quarto de hóspedes, que era o lugar que ficava vazio, sentava na poltrona, pegava a minha Bíblia, eu começava a orar, a porta abria, bom dia, mamãe. Aí, Jesus, bom dia, filho, tudo bem? Tudo bem, mamãe, o que você está fazendo? E o Simon, assim, hoje ele acorda mais de mau humor, mas ele acordava num bom humor, lá em cima, sabe aquela criança, né? Que antes disso, se ele me acordava enquanto eu ainda estava na cama, ele aparecia e falava assim, bom dia, mamãe, o sol já apareceu. Eu falava, Jesus, não consegui nem ligar ainda.
E eu falava, filho, o que você está fazendo, mamãe? Mamãe vai ler um salmo agora, que eu estava naquela, vou ler um salmo por dia, né? Ah, tá. Aí ele vinha, sentava na poltrona do meu lado e ficava lá. E eu, você vai ficar quietinho? Vou, mamãe, vou. Então tá bom. Mas o Simon, ele gosta muito de falar, então ele não ia ficar quietinho, né? Ele ficava conversando comigo. Aí ele falava, lê alto aí, mamãe, que eu também quero ouvir. Aí eu lia para ele e ele ficava perguntando. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Mamãe, o que é pastos? Pasto, filho. Ah, nanana. Ah, tá. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Mamãe, o que é mansamente? Mansamente. Aí no dia seguinte eu falava assim, eu vou acordar mais cedo ainda. 7 horas. 7 horas ele não vai conseguir. 7 horas vai ser a minha vez. Acordava. Falei assim, dessa vez, nem lavar o rosto, escovar o dente eu vou. Eu não vou fazer nada. Eu vou sair da cama direto para a poltrona e eu vou sentar e Deus vai falar comigo. E eu chegava lá, sentava na poltrona. Na hora que eu sentava, a porta abria. Bom dia, mamãe. Posso ler uns salmos com você? Oh, meu Deus. Oh, Jesus, o que eu faço? Eu entrego ele para o pai, falo, pai, fica aí, ou eu fico com ele e faço devocional com ele mesmo, ou a sós com Deus acompanhada, né? Ai, mas enfim. E aí Deus foi me mostrando, olha como ele está vendo. Ele está vendo. Eu ficava, oh, meu Deus. Às vezes a gente quer ficar sozinho, né? Mas ele está vendo, ele está ali, ele está de olho em você. Aí uma outra coisa que eu percebi em casa, que é muito engraçado, assim, porque eu gosto muito de música, né? Eu ajudo no vocal do louvor e tudo mais. Então, e tem uma coisa que eu tenho facilidade de decorar música, mas eu fico cantando aquela música o dia inteiro até entrar na minha cabeça, né? E aí eu cantando e fazendo as coisas tal. Aquela música nova, sei lá, que vai cantar no louvor é uma música nova. E aí começa o Simon e até o Marcelo cantarolar a mesma música, mas eles não sabem a letra, no caso. Então, fica aquela maravilha, né? Eu lá cantando, aí, de repente, eu ouço, abre os meus ouvidos, que eu quero te ver. Eu falei, meu Deus do céu, abre os meus ouvidos, que eu quero te ver. Né? Eles já estão embolando a música inteira já. E eu achava aquilo muito engraçado, né? Mas o dia que eu percebi, Deus falou assim no meu coração, você ministra adoração dentro da sua casa. O clima da sua casa é você quem ministra. Não sei se as mulheres já perceberam isso, mas a gente dá o tom do dia. Quando a gente levanta, o tom do clima da nossa casa é a gente que dá. Nós, mulheres, que damos o tom. O dia que eu acordo mal-humorada, chutando cachorro, gente, o marido fica nervoso, o filho fica daquele jeito. Ana era uma mulher intercessora e adoradora. Ana temia o Senhor e Ana passou isso para Samuel. Ela entendeu e ela foi intencional e passou isso para Samuel. Amém? Agora nós vamos falar sobre Maria. Oh, Maria, a mãe do Salvador. Imaculada, né, irmãos? Não errava, não pecava. Aquela mãe perfeita, né? Só que a passagem que nós vamos ler vai mostrar o contrário para nós, daquilo que muitas vezes a gente pinta sobre Maria, né? Todos os anos, os seus pais, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. O menino Jesus ficou em Jerusalém, com 12 anos de idade. Sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, Taquatia, né? Caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para fazer... Oh, perdi aqui, gente, espera aí.
Jerusalém, para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Oh, gente, podia ter trazido outra parte sobre Maria, né? O anjo vindo, falando para ela: você vai ser a mãe do Salvador. E ela falando: seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Ela obedeceu, ela foi corajosa. Maria era uma adolescente quando o anjo falou com ela. E ela foi mãe muito jovem de Jesus. Era o costume da época, né? Mas para a nossa época, muito jovem, muito jovem. Mesmo assim, ela teve essa coragem, encarou a missão. Já pensou? Deus te falar assim: você vai ser a mãe do Salvador da humanidade? Eu não sei se eu... Senhor, escolhe outra aí, porque... Não sei não. Ela encarou essa missão, ela foi adiante com essa missão, mas... será que ela não errou? A Bíblia fala que Jesus era uma criança santa, o Filho de Deus. Mas a Bíblia não fala que Maria era uma mãe perfeita. Tanto que, imagina a manchete. Mãe irresponsável esquece o filho durante a viagem. Encontra o Filho de Deus, depois de 3 dias perdido, no templo, conversando com estranhos. E por que mãe, né, gente? Porque a gente sabe, né? Não puxando a sardinha para o nosso lado, mas a gente sabe que a culpa, na maioria das vezes, recai sobre quem? A mãe. Se o filho está arrumadinho, ele está do lado do pai, as pessoas olham no shopping e falam: gente, olha esse pai. Olha que pai maravilhoso. Olha que roupa impecável que a criança está. Sendo que quando é o pai que veste, o que acontece? Não sei se acontece na sua casa, mas na minha casa, quando o pai que veste, ele sai cinza com cinza com cinza. E o cinza, no caso, é o pijama. Né? Só que quando a criança está lá, se jogando no chão no mercado, dá um piti: eu quero chocolate. E a mãe está lá: filho, levanta, meu amor. Por que você está fazendo isso, filho? Você não é assim em casa. A pessoa passa e fala o quê? Fala: ai, gente, o pai não está ajudando? Não, a pessoa olha e fala: essa mãe, gente, olha que dó. Não sabe cuidar dessa criança. Ela não... Gente do céu, alguém ajuda que ela não sabe educar. Se fosse meu filho... que as pessoas falam, né? Se fosse meu filho, não estava fazendo isso. Estava sim, gente, porque o filho de todo mundo dá um piti em algum momento da vida. Santo só o menino Jesus. E Maria perdeu o filho dela. Uma eventualidade aconteceu com ela. Ela falhou com Jesus. E a culpa foi tanta que, quando ela encontrou Jesus, de certa forma, ela até pôs a culpa nele. Por que você fez isso com a gente? A gente faz isso, né, mães, às vezes. A criança cai, subindo num lugar que não era para ela subir, que a gente já falou, e ela já está ali sofrendo a consequência, porque ela já se machucou. E a gente chega e fala assim: eu falei para você não fazer isso. Por que você fez isso? No fundo, a gente está sentindo a culpa, né? Puxa, eu falei, mas eu podia ter ficado mais atenta. Eu falei, mas eu podia ter, sei lá, a gente fica, eu podia ter feito, eu podia ter ido, eu podia não ter deixado, eu podia ter segurado. E Maria, até Maria fez isso. Por que você fez isso com a gente, Jesus? A gente estava aflito procurando você. Ela falhou. Ela falhou. Se até ela falhou, não deixa que a culpa tome conta do seu coração. Amém? Se arrependa. Se arrependa. Peça perdão para o seu filho, peça perdão para o Senhor. Mas não viva sendo dirigida pela culpa. De tanta culpa que você sente, você acaba tendo atitudes que você não deveria, você acaba soltando demais o filho. Não, deixa ele fazer o que ele quer, porque eu errei aqui e eu não consigo me perdoar. Maria tinha uma missão. A missão dela era ser a mãe do Salvador. Ela obedeceu a Deus, mas ela errou com Jesus.
E eu acredito, eu tenho certeza que não foi essa a única vez. Essa é a vez que está documentada. Mas no dia a dia ali, a gente sabe que o dia a dia de uma mãe com seu filho, né, exige muito da gente, e a gente erra muito. Às vezes a gente acorda de mau humor, a gente reclama da maternidade. E, querida, isso é natural, normal acontecer. Você é humana. Eva fez esse favor para a gente quando ela comeu do fruto, né? E nos tornou todos imperfeitos, homens e mulheres. Não só ela, Adão também. Porque ele também escolheu, né, pecar. Mas se a mãe do Salvador errou, falhou, não pense que você não vai falhar com seu filho. Ah, eu não falhei com meu filho, não. Quanto tempo ele tem de vida? Ele tem um dia. É muito difícil. Nós somos humanas. A nossa humanidade faz com que a gente erre, a gente peque. Mas o Redentor veio através de Maria, inclusive para redimir a sua própria mãe. Você já pensou nisso? Ele veio para salvar a humanidade inteira, inclusive a sua própria mãe, para redimir a vida da sua própria mãe. Será que Maria tinha dimensão de quem seria Jesus, da obra que Jesus faria? Será que ela tinha entendimento total de quem Jesus seria para a humanidade? Ou será que ela entrou nessa sem saber muito bem onde ela estava se metendo, mas obedecendo a Deus? Imagina ela ali de madrugada amamentando, olhando para aquele bebê. Já pensou? Meu Deus, esse bebê vai redimir a humanidade inteira, ele está aqui no meu colo. A obra que Deus tem para fazer através da vida dele é tão grande. Será que, embalando ele nas madrugadas, ela olhava para ele e falava assim: eu sei que você vai curar o cego. Eu sei que você vai fazer os aleijados andarem. Eu sei que você vai ressuscitar os mortos. Será que ela sabia exatamente o que era ter o Filho de Deus nos braços? Talvez sim, talvez não. Nós não temos a dimensão real de onde os nossos filhos vão chegar. Ela fez o melhor que pôde, ela obedeceu a Deus. Na imperfeição dela, ela deu o melhor dela e ela cumpriu a sua missão, apesar das suas limitações. Mesmo fazendo o nosso melhor, nós erramos. Amém? Isso já está claro, né? Se isso não está claro para você, repita isso, porque isso é uma realidade, é uma verdade. E apesar de nós amarmos profundamente os nossos filhos, fazemos tudo por eles, nós não sabemos exatamente onde eles vão chegar. Nós não temos como saber. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele está pronto para nos capacitar a ajudar os nossos filhos a chegarem onde Ele quer que os nossos filhos estejam. Olha que responsabilidade. Senhor, nos capacita. Nos capacita para levar os nossos filhos no caminho, andar com eles por esse caminho, para que eles cheguem onde o Senhor quer que eles cheguem. Mesmo que esse chegar não seja exatamente o que eu planejei para ele, eu imagino que Maria não planejou ver o filho morrer. Porque o natural da vida, né, deveria ser, a gente cria o filho, a gente vê o filho cresce, vira adulto, vai pegando maturidade, e aí a gente não vê o filho morrer, certo? Não seria o natural? Mas Maria teve esse peso na vida dela. Ela estava ali, aos pés do filho dela, na cruz, sangrando. Ela teve que presenciar isso. Não era onde ela queria que o filho dela chegasse. Deus, o que é o Senhor enviar um Salvador? Ah, talvez Deus está me mandando aquele que vai ser rei e vai liderar a revolução contra os romanos. E Deus tinha algo diferente em mente. Mas Maria fez o que ela pôde. Jesus cumpriu a missão dele como filho de Deus. E hoje nós estamos aqui. Nós podemos provar dessa redenção do Filho de Deus. Você está pronta para preparar o seu filho? Você está pronto também, né? Para preparar o seu filho para chegar onde Deus quer que ele chegue?
mesmo que não seja o que você tem em mente para eles? O que você tem em mente para os seus filhos? O que você tem em mente? Quais são os seus planos para eles? Coloque diante do Senhor. Talvez vai condizer com aquilo que Ele quer para os seus filhos. Mas talvez eles vão chegar num lugar diferente. Você está pronta para abrir mão dos seus planos para os seus filhos? E criar eles de acordo com os planos que o Senhor tem para a vida deles? Mesmo que não seja onde você quer que eles cheguem. Ah, Deus, não era muito bem, né? Minha sogra e meu sogro estão aqui, né? Já pensou, né? Em algum momento, oh, meu Deus, um menino bem-sucedido, né? Fazendo... que o meu marido, para quem não sabe, ele era diretor de arte, né? Muito bom, por sinal, gente. Criativo, maravilhoso. Né? Eu preciso concordar, né? Criativo, maravilhoso, muito talentoso. E aí decide ser pastor. Oh, meu Deus, mas o menino estudou em escola particular a vida inteira. Fez uma faculdade, está ali, ganhando bem. Agora ele vai ser pastor? Oh, Senhor. Mas não foi isso que os meus sogros fizeram. Eles estão ali, né? Eles podem dizer, né? Não, filho, vai. Vai, filho, vai. Né? E nos concílios, e quando eu vou pregar, por exemplo, eles estão sempre vindo para cá, nos ajudando, apoiando o ministério, né? Apoiando o ministério. Não sei se eles imaginaram. Vocês imaginaram que o dia o Marcelo ia ser pastor? Eles estão ali atrás ou não, né? Não era muito bem, né? O que vocês pensavam, talvez. Mas foi onde o Senhor trouxe. Era o que o Senhor tinha para a vida dele. E hoje eles estão aqui nos apoiando. Amém? Apoie o ministério do seu filho. Se o Senhor deu uma direção, vá orar, aconselhe, mas apoie. Apoie aquilo que o Senhor colocou no coração do seu filho para ele fazer. Porque pode ser que seja onde Deus quer que ele chegue. Amém? E eu li uma vez, que o nosso jeito de mudar o mundo, eu vou ler ali para eu não fugir, tá? Nosso jeito de mudar o mundo é criando filhos tão tementes e apaixonados por Deus que fique impossível de as pessoas não serem marcadas pela vida de Cristo neles. Você quer mudar o mundo? Você é mãe, você pode. Se você não tem um filho biológico, e talvez o Senhor não te deu filhos biológicos, tem muitas crianças sem pais e mães. Tem muitas crianças sem pais e mães, e você pode. Você pode cuidar delas de alguma maneira. Você pode adotar. Eu tenho uma amiga, gente, olha, eu admiro muito ela. Talvez alguns aqui conheçam, né? Hoje ela é influencer nesse sentido. Ela é uma influencer de maternidade por adoção. Ela adotou 3 por adoção tardia. O mais novo veio para eles com 4 anos. O mais velho tinha 8, quase 8. Ela tem a minha idade. Ela foi muito corajosa. Mas vocês precisam ver essas crianças. É demais, é demais. Tudo bem que vocês veem, né? Eu não sei quem aqui conhece. Quem conhece a Késia, gente? Alguém segue a Késia? Acho que o pessoal mais jovem conhece, sabe quem é, né? É daquele jeito mesmo que ela posta, viu? Eu posso dizer, porque eu já vi ao vivo. Os meninos são muito abençoados, os 3. Eles têm uma história de vida muito difícil, que ela não conta. Mas Jesus redimiu a vida daquelas crianças através da vida deles, quando eles decidiram, nós vamos amar esses 3 pequenos estranhos, nós vamos fazer deles nossos filhos. Não importa se você é mãe ou pai biológico por adoção. O Senhor nos adotou, amém? O Senhor nos adotou na família dele, nos fez filhos legítimos, irmãos de Jesus, como diz na palavra de Deus. Nos fez filhos legítimos, nos adotou. Nós não sabemos onde eles vão chegar. Mas nós podemos mudar esse mundo, nós podemos
trazer o reino de Deus para a terra quando nós criamos filhos tão tementes a Deus que vai ficar impossível as pessoas olharem para eles e dizerem: não, Deus não existe. Não, Deus não tem esperança para a minha vida. Não, Deus não tem salvação para a minha vida. Nós podemos criar de uma maneira que eles vão ser Jesus na terra. Eles vão brilhar Jesus de uma maneira, vão ser tão parecidos com Cristo que ninguém vai poder negar. E que as pessoas vão desejar ter esse Cristo na vida delas. Amém? Amém. Vamos orar? Se você é mãe, e essa palavra falou especialmente com você, eu vou orar por você hoje. Se você não é mãe, ou se você é pai, ou se você nem mesmo tem filhos, mas o Senhor falou alguma coisa no seu coração hoje, com essa palavra, agarre e pratique. Não seja somente ouvinte, mas pratique. Senhor, eu quero te agradecer por tantas pessoas, tantos filhos teus aqui, Senhor Jesus. Eu quero pedir, Senhor, uma bênção especial sobre o coração dessas mulheres que são mães de alguma forma, Senhor Jesus. Elas são mães de alguma forma. E talvez o coração está dividido entre o que o Senhor quer que elas façam e o que elas querem fazer da própria vida, Senhor. Traz a luz, Deus. Revela a tua vontade no coração delas, Pai. Revela a tua vontade, Senhor. Para aquelas mães, Deus, que talvez dizem ao Senhor: Senhor, eu não tenho criatividade, eu não sei o que é ser intencional, eu não sei. Deus, o que eu faço com os meus filhos? Eu não sei como fazer, mas eu quero aproveitar o tempo que eu tenho com eles. Eu trabalho fora, mas eu quero aproveitar o tempo que eu tenho com eles. Senhor, a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, o Senhor é generoso e o Senhor dá com bondade, Senhor, a todos que te pedem, Senhor. Senhor, se temos mães aqui, principalmente mães, Deus, que têm tido seu coração pesaroso de culpa, Senhor Jesus, por alguma coisa que elas fizeram aos filhos, Deus. Como o Senhor já me mostrou tantas vezes, Pai. Como o Senhor já me mostrou tantas vezes, que eu preciso ensinar o meu filho, Senhor, a apontar o meu filho para o Senhor e dizer que a mamãe erra muito, a mamãe te ama, a mamãe erra muito, a mamãe vai continuar errando. Mas tem alguém que jamais te decepciona e esse alguém é Jesus. Deus, se nós temos mães com o coração tomado de culpa, Senhor, mostra para elas, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajude-as a se perdoarem, Senhor, e a pedirem perdão para o Senhor, para os filhos, mas, acima de tudo, a ensinar os filhos que aquele que não decepciona nunca é o Senhor, Deus. Não somos nós, Pai, com o nosso amor tão imperfeito, tão profundo, mas tão imperfeito, Senhor. É o Senhor que jamais decepciona. Nos ajuda a apontar os nossos filhos para o Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos tementes ao Senhor, a sermos exemplo para os nossos filhos, Deus, apontando para o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos influência tua na vida deles, Pai. Nos ajuda, Senhor, a usar o tempo que nós temos nessa terra para criar homens e mulheres, Senhor Jesus, tementes ao Senhor, parecidos contigo, que não saibam viver sem ti, que vivam uma vida santa para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por terem me ouvido. E eu desejo fortemente que o Senhor tenha ministrado seu coração. Amém.